Saudações, sou o professor Walter Almeida, da disciplina de Matemática para o 9º ano do Ensino Fundamental, lotado atualmente na Escola Municipal Anne Frank. Estamos aqui hoje para dar um pouquinho de exemplo sobre o Teorema de Pitágoras, não é isso? Antes de mais nada, agradecer ao nobre professor Arthur por ter me substituído na gravação da parte teórica, estava por motivo de saúde, não pôde estar presente. Ele veio brilhantemente fazer essa grande gentileza ao município, né? Então, vamos lá aos exemplos de Teorema de Pitágoras? Bom, antes de falar propriamente de exemplo, eu queria citar para vocês da onde veio a necessidade do Teorema de Pitágoras. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ficava com um grupo de alunos ali perguntando, cara, quem será os 4 desengonçados que pensaram essa teoria só para reprovar a gente? Porque na minha cabeça, a matemática era algo que foi inventada para derrubar o aluno, né? Mas aí com o passar do tempo, após estudar na universidade, pude perceber que a coisa não funciona bem assim. Eu já vou começar a mostrar isso para vocês. Nas outras aulas já comentei, mas vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras é atribuído a um matemático chamado Pitágoras, óbvio, né? E foi desenvolvido mais ou menos 450 anos antes de Cristo, né? Ele é natural da Grécia, morava na ilha de Samos. Hoje essa ilha não pertence mais à Grécia, salvo engano, ela pertence ao território turco, ok? Mas enfim, era uma ilha que tinha uma montanha muito grande, eles tinham a necessidade de dar a volta nessa ilha para buscar comida e buscar coisas que facilitassem o dia deles. E levavam muito tempo nessa jornada. Foi então que eles decidiram perfurar essa montanha, fazer um túnel para diminuir, encurtar essa distância. E o Teorema de Pitágoras, então, foi criado e aplicado pela primeira vez. Reza a lenda que esse túnel existe lá até hoje. Vamos fazer um teste só para você ver como isso sem computador, sem nada do que temos hoje. Vamos fazer faça só um teste no seu imaginário para você ver o quanto isso foi bacana. Tente na parede da sua casa desenhar um furinho e do outro lado, com nada que seja permanente, senão também te pega, hein? E do outro lado dessa parede, tente colocar o dedo sobre esse furinho que você desenhou, esse círculo, enfim. Você vai perceber que vai ser muito difícil encontrar. E uma parede tem só 20 centímetros. Se não é fácil encontrar de um lado para o outro, numa parede com 20 centímetros, seria fácil fazer isso de um lado da montanha ao outro? Avalie isso aí e depois me diga, ok? Então vamos lá. No nosso primeiro exemplo, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu conheço 2 desses lados. E do outro lado está escrito X, ou seja, aparentemente o problema quer que eu descubra a medida métrica dessa terceira reta. Para que eu possa descobrir, eu vou ter que me valer do Teorema de Pitágoras. Mas o que diz o Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte: se eu pegar a minha hipotenusa e elevar ao quadrado, eu encontro o mesmo resultado se eu pegar cada cateto desse, elevar ao quadrado e depois somá-los, ok? Então isso é mais ou menos o que diz o Teorema de Pitágoras. Então vamos tentar encontrar esses elementos nesse triângulo. Hipotenusa, o que seria hipotenusa? Hipotenusa é sempre a reta que está do lado contrário do ângulo reto. Se o ângulo reto está na parte de baixo, a reta contrária é a hipotenusa. Então o x aqui é a hipotenusa. Então onde tem h, eu já posso colocar o valor de x porque eu já sei que é x nessa equação. Tudo bem? Cada equação vai ser uma história diferente. Bom, então vamos pegar agora o primeiro cateto. Os catetos são as 2 retas que formam o ângulo de 90 graus. Sempre, não importa a posição desse triângulo. Se ele tivesse invertido, se ele tivesse ao contrário, continuará sendo os catetos, ok? Bom, então eu tenho o primeiro cateto ao quadrado, vou colocar o menor, por uma questão de organização apenas. E depois eu tenho o segundo cateto ao quadrado. Então eu vou pegar a segunda medida e colocar ao quadrado. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, vou até mudar de cor. Observa bem, a interpretação do problema terminou aqui. E todo saber que seria novo, Teorema de Pitágoras, terminou. Daqui em diante é apenas a resolução de uma equação. Nesse exemplo, uma equação do 2º grau, tudo bem? Professor, então quer dizer que eu sou obrigado a fazer pela fórmula de Bhaskara? Não necessariamente, existem vários caminhos para se resolver uma equação de 2º grau. Eu vou buscar um caminho mais curto, porque o foco dessa aula
é exatamente o Teorema de Pitágoras, mas é importante você perceber os conteúdos anteriores naquilo que você está estudando, beleza? Então olha lá, x ao quadrado, eu não sei, ele vai permanecer idêntico. Mas 9 ao quadrado, eu sei exatamente quanto é, são 81. 12 ao quadrado são exatamente 144. Bom, observa que aqui basta somar esses dois valores para fazer um próximo passo. Repete o x ao quadrado, 81 mais 144. Então, 5, 12 vai 1, 225. Observe o que essa equação está te perguntando. Qual número que elevado ao quadrado me dá 225? Se você fizer essa pergunta ao final, você vai lembrar da resposta de forma muito rápida. Você vai lembrar que o x vale 15. Por que 15? Porque 15 vezes 15 é 225, não é isso? 15 vezes 15 não é x ao quadrado? Só que aqui eu quero chamar a atenção de vocês. É importante que você perceba a mudança de operação, tudo bem? Algumas vezes, eu que sou professor, já ouvi alguns colegas fazer, muitas vezes eu já fiz, e não é a melhor forma de se dizer, nem correto é, que é o seguinte, esse 2 que é uma potência, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. Eu já ouvi muito falar que é o sinal que é inverso, e na verdade não é o sinal, é a operação, ok? Então, se eu errar isso aqui, puxa minha orelha, tá? Lembrando que toda vez que eu falo de raiz quadrada, eu sempre lembro de dois valores possíveis, o positivo e o negativo. Bom, seria a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225 seria 15. Um último detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, quando se trabalha com o Teorema de Pitágoras, normalmente estou pensando em medidas de lado de um triângulo retângulo. Você jamais poderá adotar as medidas negativas. Não existe nada que tenha menos 15 metros. Quando eu falo de medida, eu falo sempre de medidas positivas referente à geometria. Então, o único valor que faz isso aqui ser verdade seria o 15 positivo. Tudo bem? Então, encontramos a terceira reta. Ela teria 15 unidades lineares. Ok? Vamos para o segundo exemplo? Nesse segundo exemplo, nós já temos um problema mais definido. No primeiro, o objetivo dele era pura e simplesmente identificar os valores de cada reta no triângulo e fazer o passo a passo para se chegar ao valor de uma das retas, tudo bem? No segundo, ele já demanda mais alguma coisinha, eu já tenho que saber tudo que eu desenvolvi no primeiro, mas aplicado a um probleminha matemático. Vamos entendê-lo? Para se resolver um problema matemático, a primeira sugestão que eu deixaria é: faça uma leitura calma desse problema, ok? Prove que as retas, são retas, uma reta, duas retas, três retas. Tenho que provar que elas formam um triângulo retângulo. Bom, será que três retas sempre formam um triângulo retângulo? Eu tenho três retas de mesmo tamanho, certo? Será que eu consigo organizá-las de forma a fazer um triângulo retângulo? Não consegui. Perceba que para fazer o triângulo retângulo, vai sobrar aqui e vai sobrar aqui. Então, três retas qualquer formam um triângulo. Mas não são qualquer três retas que vão fazer um triângulo retângulo. É importante você ter isso na sua cabeça, ok? Professor, e como é que eu faria então para provar isso? Simples. Novamente aqui, Teorema de Pitágoras. Então, olha só. Se nós formos observar o triângulo retângulo, eu vou desenhar um aqui. Vamos pensar no triângulo retângulo, onde os catetos são bem maiores, um bem maior que o outro. Pronto. Então eu tenho aqui, vamos pensar nesse triângulo que é muito comum, 3, 4 e 5. Algumas observações sobre o Teorema de Pitágoras. Nenhuma reta é maior que a soma das outras duas. Por exemplo, 5 nunca vai ser maior que 3 mais 4, tudo bem? 4 nunca vai ser maior que 5 mais 3. 3 nunca vai ser maior que 5 mais 4. Ok? Senão você não consegue fazer um triângulo retângulo.
Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar nessa distribuição, nessa proporção, ok? Então o que é que eu vou fazer? A hipotenusa é sempre a maior reta. Então, a minha maior reta aqui é um 25. Então, minha hipotenusa aqui eu vou colocar ela valendo 25. Tudo bem? Estou apenas testando ainda. Bom, a minha segunda maior reta, ou de valor intermediário, são 20. Então, vou anotá-la aqui. E a menor reta que eu tenho citada é essa com 15 centímetros. Tá, professor, até agora está tranquilo de entender. Mas como é que você vai conseguir provar? Bom, se isso aqui for um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras vai achar exatamente esse ao quadrado tem que ser igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, olha só que interessante. 25 ao quadrado tem que dar o mesmo resultado que 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Bom, 25 ao quadrado eu vou fazer aqui. 5 vezes 5, 25. E 2, 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 4 e 1, 5. 625. Então, 625 é igual. 20 ao quadrado eu vou fazer multiplicação por 0, repete, dá 400. 15 ao quadrado, vamos fazer 15 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. 225. Então perceba, quando você juntar 400 a 225, perceba que os valores se equivalem. Ou seja, realmente, quando você montar um triângulo com pedaços, com lados, né? 15, 20 e 25, ele tem que ser um triângulo retângulo. Tudo bem? Está provado matematicamente, ok? Vamos para um terceiro exemplo. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14. Então, parei minha leitura aqui. Então, já sei que eu vou ter que desenhar um triângulo retângulo. E um dos catetos mede 5 raiz de 3. Bom, se ele me deu duas retas, me parece razoável que ele vai pedir a terceira. Novamente, eu tenho a aplicação simples do teorema de Pitágoras. Vamos a ela então? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Perceba que aqui termina exatamente a minha interpretação do problema. A partir de agora, o nosso problema é um problema de equação do segundo grau. Novamente, eu vou resolver da forma mais rápida, ok? Vem comigo. Então, 14 ao quadrado, 196. Nós já fizemos. Se não fizemos, eu vou deixar anotado mais rápido. Aí agora eu tenho 5 raiz de 3 ao quadrado. Professor, nunca fiz um número com raiz elevado ao quadrado. Vamos ver como é que fica? Bom, vou fazer esse estudo aqui. 5 raiz de 3 ao quadrado. O que acontece? Eu vou pensar no primeiro número elevado ao expoente 2. Então eu vou ter isso aqui. E vou pensar no segundo número elevado também ao expoente 2. Tranquilo até aqui? Bom, 5 ao quadrado, 25. Observa que aqui nós temos um detalhe interessante. A radiciação é a operação oposta à potência. Então aqui eu posso fazer o cancelamento e sobra somente o 3. 25 vezes 3, 75. Então, aonde está escrito 5 raiz de 3 ao quadrado, eu posso colocar o 75 mais x ao quadrado. Bom,
o que está positivo vem negativo, não é isso? 196 menos 75 é o valor de x ao quadrado. Então vamos pensar aqui. 196 menos 75. Sobra 1, 2 e 1. Então nós temos 121. Bom, se eu olhar para cá e observar que 121 é um número ao quadrado, eu posso pensar assim: qual número que ao quadrado me entrega 121? Eu vou lembrar facilmente que dá 11, não é isso? Então, 11 seria a minha solução. Professor, mas você não falou que o que é potência passa em forma de raiz? Pensa comigo, raiz quadrada de 121, 11. Então, hoje, deixei para vocês alguma aplicação do Teorema de Pitágoras, coisa rápida. Peço a vocês, busquem mais informações na internet. A prefeitura está ofertando uma forma, uma das portas para o saber. Mas ela não é a única porta, e é importante que você tenha essa consciência e que você seja o sujeito da sua história. Eu, o Walter, termino a minha aula por aqui, desejando a todos muita saúde, né? Que isso logo passe e que você possa estar de volta à sua escola em breve com o seu professor, que é o melhor professor da rede, certamente, é aquele que dedica mais carinho, mais atenção, mais tempo, né? E que tudo isso passe logo, que a gente termine bem, tudo bem? Então fiquem com Deus e até uma próxima.